1 Pedro 1:18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Existem algumas verdades que com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo. Mas essas verdades, elas são fundamentais e de uma grande importância para a nossa vida prática e também para a nossa vida espiritual. E aproveitando que hoje é Páscoa, eu quero falar sobre o precioso sangue de Jesus, porque Páscoa significa isso. É o sangue de Cristo, é a presença de Cristo, é a sua morte, é a sua ressurreição, né? É o sangue que nos cobre e que nos torna aceitos diante do nosso Deus. E o texto que nós estamos usando é esse, de 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Presta atenção aqui nesse texto, porque Pedro está falando sobre o precioso sangue de Cristo. Precioso sangue. E dentro da cultura judaica, a vida está no sangue. Nós sabemos a importância do sangue no corpo humano. E a vida só é possível por causa do sangue. Dentro de cada adulto existe aproximadamente, corre ali 6 litros de sangue. E é esse sangue que nos nutre, é esse sangue que nos protege, é esse sangue que vai sustentar a nossa vida. É tanto que se nós fizermos um exame de sangue, naquele exame vai descobrir muita coisa sobre a nossa vida. Mas o que nós temos que entender aqui é que o sangue na Bíblia fala de vida. E quando se fala no sangue de Jesus, a ênfase não é esse sangue que corre nas nossas artérias. Mas quando fala no sangue de Jesus, está falando aqui sobre a sua vida. A vida que foi derramada. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E eu quero então, junto com vocês, no dia de hoje, destacar algumas razões bíblicas pelas quais o sangue de Jesus é precioso. Para que hoje a gente possa clamar por esse sangue, nos apropriar desse sangue, participar da Páscoa, compreendendo o poder que há no sangue de Jesus. A primeira razão porque o sangue de Jesus é precioso está no próprio texto. O texto diz que ele nos resgata, diz o texto, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados. Significa que através do sangue de Cristo nós fomos libertos. Significa que Jesus, ele pagou o preço da nossa redenção e ele pagou com preço de sangue. O escrito da dívida que havia contra nós foi pago, foi cancelado, foi rasgado. Significa isso, que eu e você somos livres, e nós só somos livres por causa do sangue de Cristo. Nós não devemos absolutamente nada a ninguém. Através do sangue de Cristo, ele perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Nós estávamos em dívida, mas agora nós estamos quites com a lei, porque o sangue de Cristo pagou a nossa dívida. De tal forma que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria que vocês fossem comigo em pelo menos 2 textos para a gente mostrar esse argumento um pouco mais de perto. E o primeiro texto está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3 e 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ou seja, maldição da lei significa que não somente a lei apontava para o nosso pecado, nos mostrava que nós estávamos em pecado, mas a lei nos condenava. A maldição da lei era a condenação da lei. Nós estávamos então debaixo desta maldição da lei que mostrava o nosso pecado, que dava-nos a consciência do nosso pecado e da nossa impotência para resolver aquele pecado. Mas a Bíblia diz que Cristo se faz maldição no nosso lugar. Cristo paga o preço do nosso pecado, Ele paga o resgate pelo nosso pecado, e Ele leva sobre si a maldição que havia sobre nós. Agora olhem Atos 20 e 28. Veja que em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo vai aprofundar esse assunto quando ele fala aqui usando essa mesma ideia. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Significa que Jesus comprou você, Jesus comprou a mim, Jesus nos comprou, comprou a sua igreja, o seu povo, Ele comprou com o seu sangue. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. A vida de Cristo foi derramada no nosso lugar. O texto diz: Ele comprou. E esse verbo comprar, ele tem uma conotação que significa comprar sem medo, comprar sem ter preocupação em devolver. Ou seja, você e eu, nós fomos comprados e comprados para sempre. Jesus não nos comprou num período pensando em nos devolver em outro, não. Ele nos comprou de uma vez por todas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Não a vida por um tempo, a vida eterna. E ele ainda diz mais: e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Significa que a compra e o pagamento que Jesus Cristo fez foi único e foi definitivo. E nós não podemos perder a nossa liberdade em Cristo. Nós não podemos perder a nossa redenção, porque foi Jesus quem nos redimiu definitivamente. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, nós temos o segundo motivo, nós temos a segunda razão pelo qual o sangue de Jesus é precioso. Não somente porque Ele nos redime, não somente porque Ele nos resgata, Ele pagou o preço da nossa redenção, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a segunda razão pelo qual o sangue de Jesus é precioso, porque Ele nos purifica de todo o pecado. Veja, o sangue de Jesus nos libertou. O sangue de Cristo nos tirou da escravidão da lei. O sangue de Cristo nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da morte. Agora, nós que estávamos amarrados, acorrentados ao pecado, nós agora estamos livres, completamente livres. Mas nós não estamos livres da presença do pecado. Estamos livres do poder do pecado, mas da presença não, porque nós ainda pecamos. E se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, diz João, e a verdade de Deus não está em você. E em 1 João 1:17, vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que o sangue de Cristo não apenas nos redime, nos resgata, mas o sangue de Cristo também nos purifica. E a ideia aqui é de santificação. A ideia aqui de purificação é uma ideia de lavagem, de limpeza. Ele não somente apaga as nossas transgressões, mas ele também nos lava completamente, como Davi disse no Salmo 51, versículo 2: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, Senhor, do meu pecado. Então veja que essa figura também é usada por João em Apocalipse 1, versículo 5. Quando ali também ele vai usar essa mesma ideia do sangue de Jesus. Apocalipse 1 e 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, por seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Então presta atenção que há aqui uma limpeza completa. Em 1 João 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para purificar-nos de toda a injustiça. Significa que a minha caminhada, que a sua caminhada, que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida cristã, ela só é possível por causa desse efeito purificador que há no sangue de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Terceiro motivo pelo qual o sangue de Jesus é precioso. O sangue de Cristo é precioso porque ele nos dá acesso a Deus. Ele nos dá acesso direto ao trono da graça de Deus. Veja Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo. A ideia aqui é a ideia do tabernáculo no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava ali na presença de Deus, no Santo dos Santos, com uma corda amarrada nele. O povo não tinha acesso à presença. E foi quando Cristo derramou seu precioso sangue, que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, e que agora, por causa do sangue de Cristo, nós que não tínhamos acesso à presença, agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e não apenas livre acesso à sua presença, mas como agora nós também podemos desfrutar dessa comunhão íntima e dessa comunhão pessoal com o nosso Deus. E através de quem? Através do seu Santo Espírito, do qual nós chamamos e clamamos, Abba, Pai. Ou seja, essa comunhão, essa intimidade, esse acesso à presença de Deus se dá exclusivamente pelo poder e pelo valor que há no sangue de Jesus Cristo. Quarta razão, porque o sangue de Cristo é precioso. Porque o sangue de Cristo faz da igreja uma família. Nós somos uma família. Nós somos muitos, mas somos um. É a multiplicidade na unidade. O sangue não somente nos reconcilia com Deus, mas nos reconcilia uns com os outros. Veja o que diz Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado, ouça isso, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois ele criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Aquele grande sonho de ter um relacionamento perfeito, aquele grande sonho de ter uma igreja perfeita, uma comunidade perfeita, uma família perfeita, é possível, mas só é possível pelo sangue de Cristo Jesus. Não é possível pela força do nosso braço, mas somente através do sangue de Cristo Jesus. Agora nós não temos a grandeza, agora nós não temos a dimensão, mas quando nós um dia estivermos no céu, nós vamos descobrir que nós fazemos parte de uma família que toma o nome de Deus como Pai. E essa família, ela só existe por causa do poder que há no sangue de Cristo. Então veja que esse sangue junta, une gente de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas e nações, em todos os lugares. E forma uma nação multicultural. E isso só é possível por causa do poder que há no sangue de Cristo Jesus. Só o sangue de Cristo pode fazer isso, unir pessoas, juntar pessoas como nós, de vários temperamentos, de vários comportamentos, de várias personalidades, pessoas de várias origens, pessoas de várias culturas. E o sangue de Cristo vai lá e une todas essas pessoas, e não apenas une, mas faz de todas elas um só corpo. Um só corpo. Louvado seja Deus. Isso é a igreja do Senhor. E por isso nós cremos que a igreja é um mistério, é um santo mistério. Essa família da fé, essa família de Deus, só é possível por causa do poder que há no sangue de Cristo. No templo haviam paredes, havia os átrios, átrios das mulheres, átrios dos sacerdotes, átrios dos gentios, tudo era separado. As pessoas, os grupos, separavam-se através de muros, separavam-se através das paredes. E aí ele vai usar essa figura aqui, né, para dizer que o sangue de Cristo veio para derrubar as paredes da separação. Ele vai usar esse termo aqui para nos dizer que Jesus Cristo, através do seu poder, do poder que há no seu sangue, do poder que há no seu sacrifício, derrubou todas as paredes. Jesus, pelo seu sangue, derrubou todos os muros de separação que havia entre nós e formou em nós uma única igreja, no poder que existe no seu sangue. Louvado seja Deus, irmãos. Quinto lugar, o sangue de Jesus é precioso, porque só através do sangue de Jesus nós podemos desfrutar de toda a herança espiritual. Hebreus, novamente, agora no capítulo 9, a Bíblia vai falar desse testamento. E você sabe que testamento é feito pelo testador, que obviamente tem que estar vivo. E os herdeiros só desfrutam daquela herança quando o testador morre. Nós só temos acesso às heranças espirituais. Nós só temos acesso às bênçãos espirituais porque o testador morreu, que foi Jesus. Veja Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido
chamados. Jesus, quando vai celebrar a ceia, e esse é um lamento nosso hoje, porque hoje seria o dia de nós ministrarmos a ceia, celebrarmos a ceia, e nós estamos nos abstendo disso, trocando a ceia, a santa ceia, por um santo jejum, né? Em virtude desta pandemia, deste isolamento social. Estamos aguardando no Senhor o momento oportuno para isso, mas Jesus, quando vai celebrar a ceia, ele diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Significa que para eu desfrutar de toda a herança espiritual, para eu desfrutar de todas as promessas dessa eterna aliança, foi necessário que Jesus morresse no meu lugar, no nosso lugar. Então veja que o sangue de Cristo é precioso, porque o sangue dele faz com que eu e você tomemos posse da vida eterna, agora e para sempre. O sangue de Jesus é precioso, porque esse sangue faz com que nós nos apropriemos do Espírito Santo. Faz com que nós tomemos posse desta herança, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós nos apropriamos dessas bênçãos. Nós já nos tornamos em Cristo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. E isso só é possível por causa do sangue de Cristo. Porque esse sangue é precioso, é preciosíssimo. Sexto lugar, Êxodo 12 e 13. Sexta razão porque o sangue de Cristo é precioso. Êxodo 12 e 13, e aqui vai entrar a Páscoa. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Êxodo 12 e 13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Presta atenção. O sangue de Jesus é precioso, porque o sangue de Cristo nos preserva, porque esse sangue nos protege. Você conhece a história da Páscoa. A história da Páscoa tem início aqui, Êxodo 12, quando o povo estava escravizado no Egito. E naquela noite, chamada noite da libertação, da saída da escravidão do Egito, Deus ordenou que fosse morto um cordeiro, sem defeitos, sem mancha, sem mácula. E o sangue desse cordeiro puro, que apontava para Cristo, esse sangue seria derramado, aspergido, passado nos batentes das portas. Dentro de poucos minutos, a praga iria cair sobre as casas do Egito. O anjo da morte passou naquele dia e estava passando ali e trazendo morte a todos os primogênitos do Egito. Mas quando o anjo da morte passava na casa, que tinha o sangue do cordeiro puro, do cordeiro perfeito, aquele sangue aspergido nos umbrais daquela porta, o anjo da morte, em vez de entrar e matar o primogênito daquela casa, não, ele passava por cima, ele não entrava. Ele passava por cima daquela casa que tinha um sangue puro aspergido naquela porta. O sangue que tivesse nos umbrais da casa, o anjo passaria adiante. E por isso é Pessá, é Páscoa, Pessá, que significa passar por cima. A palavra Páscoa não significa chocolate. A palavra Páscoa não significa coelho, ovos de Páscoa, não. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou seja, é Deus não aplicando o juízo sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Isso é Páscoa. O poder está no sangue, o poder está na cruz. E o que tem a ver isso conosco? Nós fomos lavados por esse mesmo sangue. Louvado seja Deus, irmãos.
Então, novamente eu digo, Páscoa não é chocolate. Nem o coelho é o dono da Páscoa. A Páscoa não tem a ver com o coelho, a Páscoa tem a ver com o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa tem a ver com sangue, não tem a ver com chocolate. Então, não é questão de você não poder dar ou receber um chocolate. Eu gosto. Nós podemos dar, nós podemos receber. A questão não é dar chocolate ou receber, não existe nenhum problema nisso. Mas a questão é quem está sendo o centro dessa Páscoa. Então a questão é você entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da Páscoa, morto e ressuscitado dentre os mortos. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E por isso a grande mensagem de hoje é Cristo Jesus. É a ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre a morte. Por quê? Porque foi o sangue que nos protegeu, foi o sangue que nos resgatou, foi o sangue que nos redimiu, foi o sangue que nos salvou, foi o sangue que nos guardou, e todos nós estamos debaixo desse sangue do Cordeiro, lavado pelo sangue do Cordeiro. E se nós estamos realmente debaixo desse sangue, e nós estamos pela fé, nós temos proteção total. O maligno não toca na nossa alma. Ele guarda a nossa alma, o Senhor. Ele nos protege. E a Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída, não apenas nesse momento, mas desde agora e para sempre. Porque nós estamos à sombra do Deus onipotente, descansando debaixo das asas do Altíssimo, debaixo do sangue do Cordeiro. E é tão interessante que quando você vai confrontar uma pessoa endemoniada, a única coisa que o demônio tem medo é do sangue de Jesus. Quando você, diante dele, você fala do sangue de Jesus, o diabo estremece. E por quê? Porque foi o sangue de Jesus que derrotou o diabo definitivamente. E Jesus ainda tomou a chave em suas mãos, a chave da morte e do inferno. Foi o sangue de Jesus que despojou o diabo de toda autoridade espiritual e fez dele um ser completa e definitivamente derrotado. Fez dele alguém que teve a sua cabeça esmagada por causa do sacrifício eficaz e eficiente de Jesus. E por fim, Apocalipse 12, quando chegarmos no céu, nós veremos que nós só precisávamos de uma coisa para sermos vitoriosos. Às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa para a gente vencer, mas a gente vai chegar no céu e vai compreender que a gente só precisava de uma coisa para a gente vencer. Nós só precisamos do sangue de Jesus, de mais nada. Se você tem o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Veja Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. A vitória está no sangue. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, sétimo lugar, o sangue de Jesus é precioso por causa que através desse sangue nós vencemos todas as coisas. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. O povo de Deus não é um povo derrotado, porque o nosso Deus não é um Deus derrotado. Nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos as tribulações, nós vencemos as provações, nós vencemos os pecados, nós vencemos as dificuldades, nós vencemos pela fé. E nós vamos vencer essa crise toda que nós estamos
estamos enfrentando hoje, passando por ela hoje, esse vírus, essa pandemia, nós vamos vencer toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando nesses dias, porque a garantia da nossa vitória é o precioso sangue de Jesus. Está garantido a nós, que somos o seu povo. E é pelo poder que há no sangue de Cristo que a gente passa por tudo. Que a gente passa pelo que tiver que passar. A gente enfrenta o que tiver que enfrentar. E a gente sai ileso. E a gente sai vencedor. Não porque nós somos super-heróis, mas é por causa do poder do sangue de Jesus. Se Deus nos justificou, quem é que vai nos condenar? É a pergunta que Paulo faz em Romanos 8 e 33. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e 31. Então, meus amados irmãos, eu encerro aqui, recapitulando rapidamente, brevemente, 7 razões por que esse sangue precioso de Jesus, que nós estamos celebrando hoje na Páscoa, é precioso. A primeira razão, porque esse sangue nos redime, paga o preço da nossa redenção. Segunda razão, porque continua nos purificando, nos santificando, e a gente vai de fé em fé, caminhando para o céu, por causa do poder santificador que há no sangue. Terceira razão, porque nos dá acesso à presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, vivemos na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus. Quarto lugar, o sangue de Cristo é precioso, porque nos reconcilia uns com os outros, formando esta coisa maravilhosa, que é justamente a família de Deus. Foi por causa desse precioso sangue que a igreja foi redimida, que a igreja foi resgatada, e ela se tornou uma grande e preciosa família. Quinto lugar, o sangue de Jesus é precioso, porque ele nos dá acesso à nossa herança. O testador morreu. Só quando o testador morre é que os herdeiros têm acesso à herança. O testador morreu, o testamento foi lido, e a herança foi possuída, e a herança foi distribuída aos herdeiros por causa do sangue de Jesus. Sexto lugar, o sangue de Jesus nos protege de todo mal e nos guarda. E sétimo e último lugar, o sangue de Jesus é precioso porque nos faz vencedores. E quando você volta para o texto inicial, em 1 Pedro 1 e 19, você vai descobrir mais uma coisa. Diz lá o texto: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue é precioso, diz o texto. É precioso porque ele é divino. É o precioso sangue de Jesus, então ele é divino. Esse sangue, ele é precioso porque ele é puro. O texto diz que ele é sem mancha e sem mácula. E esse sangue é precioso, irmãos, porque ele é a maior expressão do amor de Deus por nós. Deus prova o seu amor, não te dando um carro zero, não te dando uma casa própria, não te dando dinheiro, te dando bens. Deus prova o seu amor, te dando o seu filho Jesus, o seu único filho, para morrer no seu lugar, para que você seja redimido, para que você seja perdoado, para que você seja santificado e para que um dia você seja glorificado e você more com o Senhor para sempre, sempre e sempre. Ninguém tem maior amor do que esse, disse João 15:13, de dar a própria vida em favor dos seus filhos. Que no dia de hoje você venha glorificar a Deus pelo poder que há nesse sangue de Jesus. Que você clame por esse sangue em todos os momentos da sua vida. Que você tenha hoje uma feliz Páscoa, você e toda a sua casa, entendendo que não é por causa do chocolate, não é por causa do coelho, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo que nós temos acesso a essa herança
espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Você, sua família, sua casa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido, olha para nós aqui, Senhor. Nós sabemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, que pagou o preço da nossa redenção, que ressurgiu para a nossa justificação, que está intercedendo por nós na tua presença, que é o nosso rei, que é o nosso sacerdote, que é o nosso profeta. Deus, repreende toda a cegueira que o diabo está fazendo na mente de tantas pessoas, e que essas pessoas possam crer nessas verdades gloriosas do Evangelho, Senhor. Que o poder do Evangelho seja derramado no dia de hoje. O poder do teu Santo Espírito convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso, Senhor. Glorifica o teu nome. Cumpra a tua vontade soberana nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, olha para nós. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas provações, as dificuldades que cada crente passa. Senhor, mas sabemos que isso não vai destruir a nossa fé. Isso jamais poderá nos afastar do teu amor. Então, Senhor, renova o coração da tua igreja no dia de hoje, que as tristezas desta vida, que as lutas que nós temos enfrentado possam ser vistas como provações que estão purificando a nossa fé, e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória que está reservado para cada um aqui, Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós vivemos nessa perspectiva, porque nós confiamos na tua palavra. Senhor, desvenda os olhos, desvenda as mentes, para que possam compreender o significado do teu sangue, o significado da cruz. Só o teu Espírito, Senhor, pode convencer o homem do seu pecado, da justiça que está em Cristo Jesus e do juízo final. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra na vida de todos aqueles que me ouviram nesta hora. Então faça isso, Senhor, para a tua glória, ó Pai. Faça isso e chama aqueles a quem tu queres chamar no dia de hoje. Quebranta corações. Faça com que haja arrependimento, faça com que se prostrem diante do teu amor, diante da tua graça e diante da tua misericórdia. Assim nós oramos humildemente em nome e por amor daquele que nos salvou, o nosso Senhor, amado e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.